Daniel capítulo 9, a conhecida oração de Daniel. Vamos ler entre os versículos 1 e 19, tá bom? Daniel capítulo 9, a oração de Daniel. Versículo 1 diz: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e coberto de cinzas. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por causa de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Senhor, nosso Deus, a tua palavra é perfeita, é extraordinária, e nós somos pecadores limitados e necessitamos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender a tua revelação através da tua santa palavra. É o que nós te pedimos hoje, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se algo que nós podemos falar sobre o profeta Daniel é que Daniel era um homem de oração. Desde muito cedo, quando ele foi levado para a Babilônia, nós sempre encontramos Daniel envolvido com a oração, cultivando uma vida de oração. Sempre. No capítulo 2 do seu livro, nós lemos sobre como Daniel orou a Deus e Deus lhe deu o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor.
No capítulo 6, um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, nós lemos sobre como Daniel enfrentou um terrível decreto de Dário, o governante da Babilônia, que basicamente proibia a oração. Dário desceu um decreto que proibia a oração. E aí nós vemos o quê? Daniel escondido? Não. Nós vemos na Bíblia Daniel orando regularmente ao Senhor 3 vezes ao dia. E por causa disso, inclusive, ele foi lançado na cova dos leões. E aqui no capítulo 9, nós lemos o profeta Daniel fazendo uma oração muito interessante, que inclusive tem muito a nos ensinar sobre como devemos orar a Deus. Mas apenas para nós entendermos por que Daniel fez esta oração, o contexto em que Daniel orou ao Senhor, nós precisamos recuar alguns séculos antes a este momento aqui. Quando o rei Salomão morreu, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E aí vocês podem perguntar, o que o reino do norte e o reino do sul tinham em comum? Vocês sabem o quê? A desobediência. A desobediência. Tanto o reino do norte como o reino do sul desobedeceram a Deus. Quebraram a aliança, transgrediram a lei de Deus. Foram impenitentes, porque Deus levantou muitos profetas em ambos os reinos para apontar o pecado do povo e para conclamar o arrependimento. E o povo ouviu? Não. Foi de pecado em pecado, de pecado em pecado. Inclusive os profetas anunciaram dizendo que se não houvesse arrependimento, se não houvesse conversão, se não houvesse mudança genuína, o povo seria castigado, a ira de Deus seria derramada sobre Israel. Mesmo assim, o povo não deu crédito, não deu ouvido. Não escutaram os profetas do Senhor. Nós acabamos de ler isto, Daniel relembrando toda essa história. Não ouviram as muitas chamadas de misericórdia que Deus deu ao seu povo através dos profetas. E como resultado de tudo isso, o castigo foi inevitável. O primeiro a cair foi o reino do norte diante dos assírios. E pouco mais de um século depois foi a vez do reino do sul diante dos babilônios liderados pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele cercou Jerusalém. Ele depois invadiu Jerusalém e destruiu tudo, principalmente o templo. Destruiu o templo. Depois ele pegou a população importante de Jerusalém, a maior parte de sua população ativa, e deportou para a Babilônia. E entre os deportados estava justamente o jovem Daniel. Daniel, naquela época, era um jovem promissor de Judá. E Daniel foi levado para a corte da Babilônia, para servir ali perto de Nabucodonosor. O tempo passou e a Babilônia caiu diante da coalizão medo-persa. E aí agora aqui no capítulo 6, já é outro império, não é mais o Império Babilônico. E Daniel também não é mais um jovem, ele já é um idoso, que passou praticamente toda a sua vida numa terra estranha, mas fiel a Deus, temente a Deus, compromissado com Deus e em constante comunhão com Deus. Tanto é que Daniel foi tão abençoado numa terra longe de sua pátria, que a Babilônia caiu e Daniel continuou em proeminência. E aqui no capítulo 9, nós vemos Daniel fazendo uma oração a Deus, após ter lido as Escrituras, mais especificamente a profecia do profeta Jeremias. E lendo os escritos do profeta Jeremias, Daniel entendeu que a duração da desolação de Jerusalém seria de 70 anos, conforme está escrito aqui no versículo 2. Então Daniel fez as contas e falou, peraí, o tempo é agora. O período determinado por Deus se cumpriu, se realizou. E Daniel olhou para a situação do povo,
e não viu algo de diferente. E então Daniel se humilhou perante o Senhor e buscou com oração, com jejum e com súplicas. Versículo 3. E em sua oração, aqui a partir do versículo 4, nós vemos que o profeta Daniel adorou ao Senhor. Em seguida, entre os versículos 5 e 11, ele confessou o pecado de Judá, o povo do qual ele fazia parte. E entre os versículos 11 e 14, ele reconheceu a legitimidade do julgamento de Deus contra o pecado do povo. E por fim, entre os versículos 15 e 19, Daniel apelou para a manifestação da misericórdia divina com base na glória do próprio nome de Deus. E nesse mesmo capítulo, hoje não dá tempo de nós falarmos sobre isto, mas a partir do versículo 20, nós vemos que o Senhor ouviu e respondeu à oração de Daniel. Inclusive, ele enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel a partir do versículo 20. E lhe anunciou a profecia que ficou conhecida como as 70 semanas de Daniel. Uma das profecias aí mais discutidas na área de escatologia bíblica, né? Talvez uma das mais difíceis de se interpretar, com certeza. E através dessa profecia maravilhosa, em resumo, é claro que eu não vou explicar aqui a profecia das 70 semanas de Daniel, mas em resumo, essa profecia era maravilhosa porque ela tinha implicações escatológicas e através dela Deus falou ao profeta Daniel não apenas sobre a restauração de Jerusalém, através de um remanescente do cativeiro, mas principalmente sobre a vinda do Messias prometido. Uma profecia maravilhosa. E o capítulo 9 de Daniel termina com Deus ouvindo e respondendo a oração de Daniel. Muito bem. E o que a oração de Daniel tem a ver com as nossas orações hoje? Bom, todos nós, em algum momento da vida, já travamos num momento de oração. Sabe quando você tenta orar a Deus e não sabe nem por onde começar, não sabe o que dizer, não sabe como falar? Em momentos assim, a oração de Daniel é um dos muitos textos bíblicos que nos ajudam a orar a Deus corretamente, a nos achegarmos diante de Deus em oração da forma correta, aceitável, de uma forma bíblica. O que tem de crente por aí orando de uma forma que não é bíblica não está escrito. Infelizmente, muitos crentes não oram a Deus de uma forma realmente bíblica. E Daniel, ele orou ao Senhor de uma forma bíblica. E nós podemos aprender com ele nesse sentido. Então eu separei aqui algumas lições que nós podemos aprender com a oração de Daniel. E a primeira lição nós já encontramos logo no versículo 2, onde nós vemos a atitude de oração de Daniel em decorrência da sua leitura da palavra de Deus. O versículo 2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara ao Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ou seja, o texto bíblico aqui está dizendo que Daniel orou fervorosamente ao Senhor após ler nas Escrituras acerca dos anos de cativeiro que tinham sido decretados por Deus. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos uma valiosa lição sobre qual deve ser a nossa atitude diante da soberania de Deus. Daniel leu na profecia de Jeremias que Deus havia decretado 70 anos de cativeiro. E ao ler sobre o decreto de Deus, Daniel fez o quê? Cruzou os braços e falou: tá decretado. Não. Ele orou fervorosamente. Algumas pessoas pensam que o fato de Deus governar a história soberanamente, o fato de Ele cuidar de todas as coisas através de seu decreto inviolável, é algo que desencoraja a oração. Sabe aquela conversa? Para que orar? Se Deus já sabe de tudo. Para que orar? Se Deus já decretou tudo.
Olha aqui a oração de Daniel. Olha a atitude de Daniel. Diante do decreto de Deus, ele não cruzou os braços. Muito pelo contrário, ele orou. A soberania de Deus deve ser o nosso maior incentivo para a oração. O decreto infalível de Deus deve ser o nosso maior encorajamento para ter uma vida de oração. Daniel pensava exatamente assim. Aqui no versículo 2 nós podemos entender que ele via no decreto eterno de Deus um motivo irresistível para a oração, irresistível. Ele via na soberania de Deus a certeza de que o Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. Se nós tivéssemos um Deus que não fosse soberano, então nós de fato não teríamos nenhum motivo para orar. Por que oraríamos para um Deus que não pode fazer todas as coisas? Que não governa todas as coisas? Para que orar para um Deus assim? Mas nós temos um Deus que é todo-poderoso, soberano, que governa a história através de seu decreto infalível. Nós não oramos para um Deus patético, fracote, não. Nós oramos para um Deus onipotente. Onipotente. Daniel entendeu isto. Leu sobre o decreto de Deus e orou a Deus. Orou a Deus. Então, nossa resposta diante dos decretos de Deus. Então, nossa resposta diante da soberania de Deus deve ser a oração. Nós podemos orar, porque nós sabemos que oramos a um Deus que pode ouvir e responder às nossas orações. E em segundo lugar, consequentemente, a oração de Daniel nos ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de Deus. Ou seja, é aquela oração em resposta à palavra de Deus. A oração de Daniel foi uma oração pactual. Uma oração pactual. Primeiro, ele olhou para a situação do povo e falou: Senhor, nós quebramos a aliança. Nós transgredimos a tua lei, nós desobedecemos, nós praticamos a iniquidade. Mas nós também somos o povo da promessa. O povo que o Senhor resgatou do Egito. O povo que o Senhor formou com sua poderosa mão. Então Daniel recorreu à aliança do Senhor. Daniel compreendeu o decreto de Deus com relação ao tempo de cativeiro e imediatamente se colocou diante do Senhor em oração, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Ele disse: nós pecamos, mas nós somos o teu povo escolhido. Nós somos o povo da tua aliança. E nesse sentido, o profeta Daniel, ele sabia que sua oração era legítima porque estava de acordo com a vontade de Deus. A oração de Daniel era uma oração bíblica, com base na Escritura. A oração de Daniel estava de acordo com a vontade de Deus revelada em sua própria palavra. Daniel entendeu isso e ele construiu sua oração alicerçada na promessa do Senhor. Será que nós estamos orando a Deus com base nas verdadeiras promessas de Deus revelada em sua palavra? Será que nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus? Com a revelação de Deus na Escritura? Isto é algo que devemos pensar. Pense nisto. E em terceiro lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração genuína é uma oração que envolve confissão de pecados.
Pensa numa parte da oração que hoje tem sido negligenciada. As pessoas fazem de tudo na oração. Elas pedem, imploram, suplicam, determinam, decretam, profetizam, sei lá, o que vocês quiserem entender aí. E o que menos elas fazem é confessar seus pecados diante do Senhor. Mas Daniel agiu diferente. Ele confessou ao Senhor que o povo, do qual ele também fazia parte, havia transgredido terrivelmente a lei de Deus. Terrivelmente. Ele admitiu que a única coisa que o povo realmente merecia era a manifestação da justiça divina em resposta ao seu erro. Algumas pessoas perdem tempo em suas orações tentando se justificar diante de Deus. Tentam encontrar justificativas perante o Senhor, como se suas justificativas fossem valer de alguma coisa perante Deus. Na verdade, essas pessoas deveriam gastar tempo admitindo o seu próprio pecado e se derramando em contrição diante de Deus. E algumas pessoas às vezes têm a coragem de dizer, não, mas quando eu estou orando, eu não lembro assim de nenhum pecado que eu tenha que confessar a Deus. Charles Spurgeon, ele tinha o costume de orar a Deus e pedir perdão pelos pecados ocultos. Não era aquele tipo de pecado que ele pecava e ficava escondendo, não. Eram aqueles pecados que nem mesmo ele sabia que tinha cometido, mas que ele de fato havia cometido. Porque o homem caído é pecador. Ele não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Então sempre há muito o que pedirmos perdão a Deus. Sempre há muito o que pedirmos perdão a Deus. Por fim, a última lição aqui que eu quero destacar com vocês hoje é que a oração genuína é aquela oração que coloca acima de qualquer outro objetivo a preocupação com a glória de Deus. Como assim? Vamos começar entendendo aqui primeiro que Daniel orou ao Senhor recorrendo ao seu caráter misericordioso e perdoador. Isto fica muito claro no versículo 18. Vejam só o que nós lemos. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, Daniel não colocou como base para a sua oração aqui um suposto merecimento humano. Ele não orou a Deus dizendo, Senhor, nós merecemos. Nós somos teu povo, nós merecemos isto. Eu decreto agora, eu determino que o Senhor faça. Não. O que Daniel fez? Senhor, a nossa súplica hoje não é pelos nossos próprios méritos. Não há nada de bom em nós. Nós não somos merecedores de nada, a não ser da sua justiça, da sua ira. Então nosso clamor hoje é com base na tua misericórdia. É com base no teu perdão. É com base na tua graça. E então Daniel recorre aqui, acima de tudo, ao zelo do Senhor pela glória do seu próprio nome. Como assim? Daniel entendeu que o maior motivo pelo qual Deus haveria de agir em favor do seu povo escolhido era o seu zelo pela glória do seu nome. Era o compromisso de Deus consigo mesmo. É com base nisso que Daniel ora dizendo, Senhor, olha para a cidade que é chamada pelo teu nome. E no versículo 19 ele diz, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Sabe aquele tipo de conversa
que diz, você deve orar a Deus, exige. Eu já cheguei ao cúmulo de ouvir de uma pessoa que certa noite se levantou de madrugada e tal, e falou, é agora ou nunca. Pegou uma cadeira, colocou e falou, Senhor, senta aí agora que eu vou falar. E pior que contou isso como um testemunho numa igreja. Olha a atitude de Daniel. Quem somos nós para exigir algo de Deus? Quem somos nós? Nós estamos falando de Daniel, hein? E o profeta Daniel, um homem que passou praticamente toda a sua vida numa terra estranha, sem se corromper com a idolatria aos deuses babilônicos. E esse mesmo profeta Daniel, fiel a Deus, ao orar ao Senhor, ele não diz, Senhor, me atende, porque eu exijo, sou eu, Daniel. Olha para o teu povo. O teu povo é descendente de Abraão. Não. Daniel ora a Deus e diz, ó Deus meu, responda-nos por amor de ti mesmo. Atenda-nos, não porque há algo de bom em nós, mas para que o teu nome seja glorificado através de nós, porque nós somos o povo que é chamado pelo teu nome. Nós somos o povo chamado pelo teu nome. Então, neste ponto, a oração de Daniel nos convida a analisar se nossas orações buscam antes de tudo a glória do Senhor. Toda vez que você for orar, analise sua oração e veja de que forma o que eu estou orando a Deus traz glória ao nome de Deus. Como o meu pedido, como a minha súplica glorifica ao Senhor. Esta é a grande lição aqui do final da oração de Daniel. E essa é uma lição, inclusive, que está em harmonia com a oração ensinada pelo Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus deixou um modelo de oração, ele começou a oração dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nossa oração deve trazer glória a Deus, deve se preocupar com a glória do nome de Deus, deve santificar o nome de Deus. Amém? Então vamos sair daqui hoje orando melhor, orando de forma mais bíblica ao Senhor. Conforme aprendemos aqui com base na oração de Daniel, que nossas orações sejam primeiramente motivadas pela soberania de Deus. Que nossas orações sejam pautadas na Escritura, de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Que nossas orações sempre deixem claro que nós somos pecadores diante de um Deus infinitamente santo. E que nossas orações sempre estejam preocupadas com a glória de Deus. Se nós seguirmos estas orientações presentes na oração de Daniel, muitas das nossas orações serão transformadas. Amém? Deus abençoe a todos vocês.